No Gente de Negócios agora nós vamos falar desse cenário internacional envolvendo economia e imigração. Nós sabemos que tem muitos piauienses que vão para o exterior. E eu convidei aqui o policial federal, ele é do setor de imigração da Polícia Federal, Marcos Vinícius Avelino, para bater um papo sobre isso. Marcos, qual é exatamente o teu posto dentro do setor de imigração da Polícia Federal? Bem, lá nós coordenamos o setor de atendimento ao público, que compreende a expedição de passaportes, o atendimento e o controle de estrangeiros, entre outros serviços ao cidadão. E o piauiense tem viajado mais ou menos? Tem tido dificuldade para viajar? Tem tido mais restrição ou não? Apesar da crise ou das crises Sim. que nós sempre estamos atravessando, a gente tem visto que se mantém. As viagens, a procura por documentos de viagem se mantém estável, até com picos interessantes que foram verificados, inclusive esse ano. Que bom, né? E a questão do passaporte, só para esclarecer que as pessoas ficaram meio em dúvida, apesar de que teve muita reportagem, muita divulgação sobre os prazos. Bem, houve a validade, 2016. Né? 2016 foi um ano muito complicado, né? Nós tivemos alguns problemas, mas a Polícia Federal, através de um grande esforço com seus parceiros, dentre eles a Casa da Moeda, os próprios Correios, a gente conseguiu superar esses problemas e fechamos o ano de 2016 com uma marca muito boa no número de expedição de passaportes. Naquele momento, chegou-se a um prazo de até 50 dias para chegar o documento. Esse prazo foi caindo paulatinamente através desses ajustes que foram sendo promovidos pela Polícia Federal e seus parceiros. Hoje nós estamos com um prazo que gira em torno de 10 dias. Até agora, 2017, esse prazo tem sido rigorosamente cumprido. Em até 10 dias, no máximo, você recebe seu documento de viagem. O que é ótimo, né? E aqui no Piauí a gente realmente tem informação de que tem sido bem ágil, né? Super pontual. O que é muito bom, tendo em vista que as pessoas que vão viajar já têm tanto estresse, com tanta documentação, tanta história, né? Com essa coisa toda dos Estados Unidos, porque eu acho que é um dos destinos mais procurados ainda pelos brasileiros, no caso dos Estados Unidos. Como é que você, que tem essa experiência, quantos anos já na Polícia Federal à frente disso, Marcos? Há 19 anos. 19 anos, é bastante tempo, né? 2 décadas quase já agora. Como é que você enxerga toda essa postura, principalmente do presidente americano e as mudanças que ele efetuou? Bem, os Estados Unidos inauguram um novo momento político, né? Agora com o presidente Trump. Ele traz uma política, principalmente uma política externa, bem diferente da política que vinha sendo adotada. Ele é mais restritivo, há um grande problema com a imigração, principalmente. Eu acho que essa é uma das grandes preocupações do governo norte-americano atual, é a questão da imigração. Os Estados Unidos sempre foi um destino predileto, muito procurado, inclusive por brasileiros. Já foi o país onde mais se buscou oportunidades por brasileiros, especialmente na década de 70, década de 80, até início de 90. Dos anos 2000 para cá, a gente vem que esse fluxo ele vem se invertendo um pouco. Houve o que a gente chama de repatriação. Brasileiros retornando ao país, trazendo consigo algum ente querido, ou um marido, uma esposa, né? Estrangeiros. Estes passaram a adquirir o que a gente chama aqui no Brasil de permanência, né? Houve esse momento. Bem, os Estados Unidos, nesse momento, a partir dessa restrição, que ainda não foi verificada com brasileiros, os brasileiros continuam sendo liberados seus vistos normalmente, não há nenhum problema verificado com a entrada de brasileiros até o momento nos Estados Unidos. Apesar desse terror todo, desde a campanha, de toda essa história, o brasileiro não é o alvo aí da restrição com imigrantes, não. Né? O brasileiro ainda tem como seu destino predileto os Estados Unidos. Inclusive, um dado interessante, é o principal turista que visita os Estados Unidos, é o turista brasileiro. Ainda? Ainda. E para morar? Eu vi um dado em reportagem nacional que aumentou em 68% o número de brasileiros passando a residir nos Estados Unidos por conta dos percalços, né, da nossa economia local, todas as dificuldades que a gente vem vivendo. Essa documentação para morar não é tão fácil quanto tanto as pessoas podem imaginar também, né? Tem esse detalhe. De fato. Os Estados Unidos, bem, eles têm a legislação deles própria, eles fazem as exigências que a lei deles prevê.
Os países geralmente trabalham mais ou menos com a mesma exigência, né? Uma delas, principalmente, trazendo para a nossa realidade, quais as nossas exigências para um cidadão estrangeiro aqui se fixar. A boa conduta, ele tem que provar isso através de certidões negativas do país de origem e tem que ter um motivo jurídico que o vincula ao país. Sendo que nos Estados Unidos é bem mais rigoroso, né, doutor Marcos? Os países, eles estão, hoje, os países, como eu te falei, eles estão mais ou menos similares nessas exigências, até porque isso é fruto de acordo internacional. Muitas dessas amparos jurídicos que vêm a existir no que se refere à imigração, elas nascem de acordos internacionais. Sim. Agora, claro, cada país, como unidade autônoma e soberana, ele pode estipular umas exigências maiores. Neste momento, os Estados Unidos devem aumentar essa exigência e a gente deve, mais uma vez, segurar um pouquinho a imigração para este país, né? Pelo menos de brasileiros. A própria Polícia Federal já vai ter mais rigor em relação a isso também. A nossa participação é no fornecimento do documento de viagem. Sim. Né, unicamente. A questão para se visitar, aí vai atrás do visto, né, que são os consulados norte-americanos. Mas eu digo em sediados no relação Brasil. à liberação de passaporte, daqui para frente, você acredita que vai ter mais rigor ou continua do mesmo jeito? A gente tem aumentado o rigor no que se refere à documentação. Por exemplo? Nós temos tido, por exemplo, é muito comum no Brasil as pessoas casarem e, por uma tradição, as mulheres incorporam o nome do marido. Certo. No ato do casamento. A partir de 2002, com o novo Código Civil, tanto faz, tanto homem quanto mulher podem alterar os nomes, né? Mas o que nós verificamos muito é que com essa alteração de nome, ela se verifica tão somente na certidão de casamento, a pessoa não altera os demais documentos. É necessário, é obrigatório. Sim. E isso tem gerado algum problema, né? A gente pede que a pessoa faça as devidas alterações para aí sim pleitear o documento de viagem. Compreendo. Porque isso pode trazer um problema enorme na hora que chega, né, hora H da viagem, e aí a documentação pode entrar em choque, né? Até o visto pode ser negado por uma discrepância nos documentos. Você tem um nome de solteiro e um nome de casado em documentos. Compreendo. E no caso da Polícia Federal, o que vocês mais identificam em relação a tentativas de fraude para tirar passaporte? A gente já teve casos aqui, essa tentativa. Os nossos sistemas, eles são muito seguros. Sim. Há um confronto com uma rica base de dados que a Polícia Federal administra. Então, uma tentativa dessa, ela é prontamente refutada e a gente consegue evitar que isso aconteça. E a pessoa vai ser presa e vai responder pelo crime de falsidade. Por exemplo, que tipo de tentativa de fraude pode acontecer? Por exemplo, uma pessoa que deseja sair do país e ela pode fraudar um documento de identidade no interior, por exemplo, que é mais frágil o controle. Sim. E aí ela vai tentar tirar o passaporte, ela vai tentar tirar o documento com um documento falso. É o mais comum. Pode-se tentar fazer isso. Já houve casos de uma pessoa tentar fraudar a idade. A idade. Né? A pessoa quer ser um jogador de futebol fora, já está com a idade avançada, ele reduz a idade. E vai tentar tirar o passaporte com essa idade a menos para tentar conseguir alguma oportunidade. A gente consegue descobrir devido ao confronto do banco de dados. Já aconteceu isso também. Já aconteceu também. Já. Jogador de futebol. Pretensos jogadores. Entendo, compreendo. Falando de imigração, há uns tempos recentes, né? A gente acompanhou a vinda de muitos chineses, orientais, alguns comerciantes entrando no Piauí. Como é que está a recepção a esses estrangeiros no Piauí e quais são as origens, a principal origem hoje desses estrangeiros que chegam ao nosso estado? De fato, houve, principalmente a partir de 2009, com a edição de uma lei chamada Lei de Anistia, ela regularizou, através dessa lei, ela previa a regularização de todos os estrangeiros que tivessem entrado até a edição dela, naquele momento. Vários estrangeiros que estavam irregulares, principalmente os que estavam nos pontos de fronteira do Brasil, se regularizaram. Boa parte desse contingente foram de chineses, né? Foi um momento onde a China espalhou muita gente pelo mundo. Esses chineses se estabeleceram no Brasil, diversos estados, diversas cidades. O Piauí também nós tivemos um bom contingente, hoje são comerciantes já estabelecidos.
E essa imigração de orientais, ela cessou um pouco. Cessou um pouco? Hoje nós já temos um outro perfil, uma outra nacionalidade chegando com mais força no Brasil, né? Venezuelanos ou não? São os sul-americanos, especialmente colombianos. Mas a Venezuela começou a entrar agora, recente. Por conta da crise, né, também por lá. Uma grave crise, o governo brasileiro estendeu um visto similar ao que é concedido aos nacionais do Mercosul, aos demais nacionais filiados ao Mercosul. Então, eles começam a chegar com visto temporário de até 2 anos. Compreendo. Mas no Piauí, por enquanto, o nosso contingente mais forte são de colombianos e norte-americanos e portugueses. E aquela história que rodou na internet, é só lenda de que alguns árabes, de alguns grupos com ascendência terrorista estariam chegando por aqui, é verdade ou só boato? Bem, oficialmente nós não temos nenhuma informação a respeito disso, que nos leva a crer que possa sim, ser um boato. Boato, né? Até o momento, nada oficial. Nada oficial, né? Tá certo. Olha, eu queria agradecer ao doutor Marcos, né? Inclusive, a sua presença aqui foi cedida pelo superintendente da Polícia Federal, não é isso? Isso. A gente quer deixar aqui o nosso cumprimento, o nosso abraço ao superintendente, o Antônio Tarcísio, e ao seu substituto, o Carlos Alberto, que gentilmente cederam aqui, que é a nossa presença aqui nesse programa. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o coordenador-chefe do setor de imigração da Polícia Federal, Dr. Marcos Vinícius Avelino, para tratar desse assunto, que é um assunto super atual e que daqui para frente, mais ainda com esse rebuliço que está no mundo, né, doutor Marcos? Exatamente. Muito obrigada. Obrigado a você.